As imagens que você acabou de ver viralizaram no dia 21 de novembro. Foi quando manifestantes tomaram as ruas da cidade da Guatemala e atearam fogo ao Congresso Nacional. A revolta popular veio em resposta ao orçamento federal para 2021, que tinha sido aprovado na madrugada do último dia 18 em uma sessão secreta. Tentando recuperar a economia da crise na pandemia, o governo previa incentivos a setores da construção, só que para isso, o orçamento veio com uma série de cortes na área da saúde, educação e direitos humanos. E os incentivos ainda aumentariam o déficit fiscal do país. O orçamento acabou aprovado na madrugada em uma sessão a portas fechadas justamente por ser impopular. A sessão secreta também se aproveitou de uma tragédia. Aconteceu logo após os furacões Eta e Iota, que devastaram a América Central e vitimaram mais de 150 guatemaltecos, entre mortos e desaparecidos. Após a rodada de protestos que se espalharam pelo interior do país, o governo recuou, mas não sem antes protagonizar um novo episódio de repressão na região latina. Só no final de semana, centenas de pessoas ficaram feridas ou acabaram intoxicadas pelo gás lacrimogênio usado contra os manifestantes. 2 deles, assim como ocorreu no passado no Chile, perderam um olho por conta da resposta violenta da polícia. Os protestos também pedem a renúncia do presidente Alejandro Giammattei. Ele tomou posse em janeiro desse ano e se juntou a Jair Bolsonaro como um dos líderes mais à extrema-direita na América Latina. Giammattei, inclusive, já passou 10 meses preso em 2010, acusado em um caso envolvendo execuções extrajudiciais de detentos, quando ele ainda era chefe do sistema penitenciário do país. Ele acabou sendo liberado por falta de provas. Agora, é a primeira vez que Giammattei enfrenta pressão pela renúncia desde que virou presidente. Em meio à crise, até seu vice, Guilherme Castillo, endossou a saída do poder e disse que os dois deveriam renunciar juntos pelo bem do país. E falar em cortes na área da saúde foi visto pelos manifestantes como uma afronta quando há um surto de desnutrição infantil aguda por conta da pandemia. Nesse país de só 17 milhões de pessoas, pelo menos 1,2 milhão vivem em insegurança alimentar. Só não passam fome se recebem ajuda humanitária. A educação também é um tema que preocupa a população e que também foi desmerecido por Giammattei no orçamento. Mais de 2 milhões de crianças estavam fora da escola antes da pandemia, e com as restrições exigidas pelo coronavírus, a tendência é que esse número cresça. A votação do orçamento também causou revolta por ter usado os desastres causados pelos furacões como uma distração. No dia 18, quando a medida foi silenciosamente aprovada pelos parlamentares, o país vivia um de seus piores dias por conta da crise climática. O número de afetados pelos fenômenos só em novembro já passava de 170 mil. É só somar isso aos efeitos da pandemia e a um histórico de corrupção recorrente no país e você tem uma população no limite. Os protestos levaram o governo a desistir do orçamento já votado, mas o presidente Giammattei não dá nenhum sinal de que sairá do poder por vontade própria e tampouco reconheceu os abusos da polícia durante as manifestações. Seus aliados também seguem negociando a portas fechadas um texto alternativo. A repressão aos protestos já rendeu repúdio dentro e fora do país. O procurador de direitos humanos da Guatemala disse que houve abusos e exigiu a demissão do diretor da Polícia Nacional e do ministro responsável pela segurança pública. Mas até aqui, nenhum deles caiu. Os policiais, aliás, chegaram a ser flagrados tirando armas de um esconderijo embaixo de uma calçada, em uma cena que muitos compararam aos sicários do narcotráfico. E dias após os protestos, a polícia liberou quase todos os detidos por falta de provas, o que reforça que foram prisões arbitrárias. Lá como aqui, o discurso contra os vidros quebrados surgiu forte para dizer que a manifestação foi exagerada. A OEA, que costuma cobertar governos de direita, adotou um discurso em cima do muro. Os protestos fazem parte da democracia, mas perderam a razão quando atacaram o Congresso. Mas em um país com tantos problemas e tragédias recentes como a Guatemala, as vidraças de um edifício histórico não parecem ser a prioridade da população.